sou a Ana e hoje eu estou aqui para fazer uma opinião e um passatempo do livro As Trevas de Baltar, de Henrik Anders. As Trevas de Baltar é o primeiro livro na saga dos Desígnios, também é o primeiro livro escrito por este autor, que há uns meses atrás me contactou para fazer aqui a opinião e também fazer um passatempo. Eu estou bastante animada para poder fazer as duas hoje. As Trevas de Baltar é um livro sobre um mundo onde há muito tempo costumavam haver 12 reinos, mas que desde então eles colapsaram e que agora são regidos por este soberano que é o Baltar, que quer destruir tudo e todos. No entanto, no meio de tanto caos, nasce o Tetsson, que é um rapaz muito especial e que talvez é o único que consegue parar o Baltar. E pronto, é esta a premissa do livro. Eu sinceramente achei muito interessante, vocês sabem o quão fã eu sou de fantasia épica, e ler um livro onde colapsaram reinos e onde agora há um soberano, eu achei super interessante. Então eu acabei por dar este livro 3 estrelas, ou seja, eu achei que foi bom. No entanto, houve algumas coisas que eu acabei por não gostar, ou que não foi que não gostasse, foi que eu achasse que podiam ter sido mais desenvolvidas. Eu não quero dar muitos spoilers agora, obviamente, eu vou falar um bocadinho mais sobre o livro à frente e abordo spoilers, mas o que eu posso dizer é que houve de facto algumas coisas que para mim poderiam ter sido mais desenvolvidas. Em primeiro lugar, eu achei que as conclusões e indicações que o autor foi fazendo ao longo do livro sobre os personagens, sobre aquilo que estava a acontecer, foram um pouco desnecessárias. O autor também mostra a grandeza do Tetsson, que é a personagem principal, através das suas palavras, através da escrita, e eu preferia que ele tivesse feito isso mesmo através de ações, ou seja, que tivesse feito composto o livro de uma forma em que eu percebesse que o Tetsson era de facto alguém que poderia salvar tudo e todos, e que de facto alguém que conseguia competir com o Baltar através das ações. Se tivesse feito com que o Tetsson fizesse algo que mostrasse essa mesma grandeza, teria sido bem melhor. No entanto, aquilo que eu acho que de facto influenciou e que interferiu com o livro e com a classificação dele no final foi o facto dele só ter 200 páginas. Isto é um livro de fantasia épica e vocês sabem o quão fã eu sou de fantasia, e eu não acredito que um livro de fantasia possa ser 5 estrelas, ou seja, brutal, só em 200 páginas. Eu acho que é muito difícil um autor conseguir fazer isso. Há alguns que conseguem, no entanto este acho que ainda não chegou lá, e foi mesmo por causa dessas 200 páginas. Se fosse um livro de 400 páginas, eu acho que teria muito caminho para andar e teria de facto talvez chegado a uma classificação mais alta, porque com 200 páginas não há espaço, não há tempo suficiente para amadurecer os personagens, a história em si, o reino, o mundo, e eu acho que é isso que de facto ficou a faltar um bocado neste livro. Se tivesse havido mais páginas, acho que teria sido fantástico, sinceramente, porque de facto houve muitas coisas que eu gostei neste livro. A primeira delas é a escrita. Eu achei que a escrita foi fantástica, flui tão facilmente, não é um livro que nos cansa depois de algum tempo, não é uma escrita que é demasiado poética e acaba por nos cansar o cérebro depois de algum tempo. Para além disso, o autor também criou personagens bastante complexas e com quem nós conseguimos nos relacionar. Para quem se lembra, eu em novembro li um livro sobre escrita criativa e nele falava sobre o facto de que nenhuma personagem é perfeita. Até as personagens que são os heróis têm defeitos, e mesmo as personagens que são os vilões também têm coisas boas neles. E eu acho que o autor regeu-se muito por esse pensamento também, porque mesmo o vilão, que era o Baltar, ele tinha coisas boas e fazia às vezes coisas boas, e isso mostrou uma certa complexidade da personagem e fez-me também relacionar com ele de vez em quando. E outra coisa que eu também gostei bastante foi o mundo que o Henrik criou. Eu achei que foi um mundo bastante complexo. Obviamente há coisas que neste livro, por exemplo, a premissa faz-me lembrar outras séries. Muitas séries de fantasia regem-se por esta mesma premissa, de que havia vários reinos ou um reino e depois chegou um soberano e arruinou tudo. Mas a particularidade neste livro é o seu mundo, é a raça que ele criou, porque o autor cria uma raça que são os Canimatas, que são a família basicamente do Tetsson, onde ele cresce no meio dos Canimatas, ele não cresce no meio dos humanos, e eu achei que o autor, embora tivesse esta premissa, que é muito parecida a outros livros de fantasia, ele conseguiu
singularizar-se, ele conseguiu tornar a sua história particular com essa mesma complexidade, com essa raça nova que eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha lido em qualquer livro. Para além disso, a complexidade do mundo, nós vimos como é que o mundo ficou destruído depois do Baltar subir ao poder. Eu achei isso tão interessante, mas de facto acho que aquilo que mais me impressionou foi esta nova raça que o Henrique criou, que eu nunca tinha lido em lado nenhum e que eu achei bastante particular e bastante interessante. E pronto pessoal, é isto que eu posso dizer na parte sem spoilers. Realmente eu gostei bastante do livro. Houve algumas coisas que podiam ter sido melhores, mas eu acho que o Henrique tem tempo e espaço para amadurecer e que está num bom caminho e é isso que importa. Então agora vamos falar sobre o passatempo. Então o autor disponibilizou-se a enviar-vos um livro, ao vencedor com uma dedicatória. O meu também tem uma dedicatória para mim, mas o vosso terá uma dedicatória para vocês. E para participar, este passatempo vai ser muito parecido com o que eu fiz anteriormente com a Coroa da Meia-Noite, e então vai haver regras obrigatórias e regras opcionais. No entanto, eu tenho que referir isto, porque no passatempo anterior houve pessoas que se esqueceram. Vocês têm que responder ao inquérito que eu vou deixar na descrição, no link da descrição, e que eu também deixo no meu blog. Vocês têm que responder a esse inquérito, porque mesmo que façam as regras obrigatórias e as opcionais, se não responderem a esse inquérito, eu não tenho qualquer tipo de dados sobre vocês e vocês não vão estar como participantes no passatempo, porque eu não sei da vossa existência, basicamente. Eu posso ver que me seguiram no Instagram, que seguiram o canal, que seguiram o blog, coisas assim, mas se não colocarem os vossos dados pessoais no inquérito, se não responderem a esse inquérito, vocês não estão como participantes, então respondam ao inquérito, ok? Então, como regras obrigatórias, vocês têm que seguir aqui o canal, subscrever-me, têm que fazer gosto na página do autor, do Henrique Anders, vou deixar o link na descrição, têm que partilhar este passatempo numa rede social de forma pública. E para pessoal, são só essas as regras obrigatórias para vocês participarem neste passatempo. Recapitulando, vocês têm que subscrever aqui o canal, fazer gosto na página do Henrique Anders, que o link vai estar na descrição, e partilhar este passatempo de forma pública numa rede social e, obviamente, responder ao inquérito. Essa é a primeira regra de todas, é a mais importante. Vocês têm que responder ao inquérito, ok? Pronto. Como regras opcionais, também vai ser mais ou menos a mesma coisa que foi com o outro passatempo. Vocês podem ganhar mais chances de receber este livro, de serem o vencedor, se fizerem gosto, seguirem-me noutras redes sociais. A lista está também no inquérito e com os links. Vocês só têm que selecionar aquelas que me seguiram e que subscreveram, fizeram gosto, whatever. E pronto, é só isso, ok? Mas eu vou deixar também na descrição, caso vocês não tenham apanhado alguma coisa. É fácil, não se esqueçam de responder ao inquérito, ok? Agora eu vou falar um bocadinho do livro com spoilers, então se vocês ainda não leram o livro, afastem-se, vão participar no passatempo para ganhar o livro e depois quando receberem-no, ou talvez se não receberem, quando lerem, se quiserem ler, voltem e falamos mais um bocadinho sobre ele. Tchau! Sinceramente eu acho que não há muito mais que eu possa dizer quanto a este livro, eu acho que já resumi basicamente as minhas opiniões na parte sem spoilers. Houve algumas coisas que eu não gostei que poderiam ter sido mais desenvolvidas, mas sinceramente eu acredito que foi por o livro ser tão pequeno que o autor não conseguiu desenvolver a história. Mas de facto as coisas que eu mais gostei foram a escrita, as personagens e também a história, o mundo que o Henrique criou, e eu acho que isso de facto tornou a história bastante diferente daquilo que eu já li. Coisas que eu fui achando ao longo do livro foi, por exemplo, foi mais no final que eu tive assim, opiniões fortes quanto a este livro. Eu sinceramente confesso que durante a viagem do Dodson para conhecer aquele que seria revelado como o pai dele, e eu já vou falar disso, eu confesso que houve alturas em que me confundi um bocadinho com os personagens, com os amigos do Dodson, porque havia tantos amigos e nomes tão diferentes e personagens sempre ali em conjunto ao pé do Dodson que eu às vezes confundia um bocado de quem era quem. Depois também há aquela parte de que ele consegue ouvir os pensamentos de certas pessoas, então às vezes confundia um bocado se aquilo era um pensamento que ele estava a ouvir ou se foi o autor a acrescentar aquilo no livro. Foi um bocado confuso em certas partes, sinceramente, mas eu acho que consegui mais ou menos encontrar o meu caminho, basicamente. A minha personagem preferida provavelmente foi o Han. Eu gostei bastante do Han, ele foi um bom amigo para o Dodson e também gostei do final dele. Confesso que foi um bocado estranho. O romance entre ele e a Julia, eu achei, acho que foi um bocado
repentino e que podia ter sido também melhor desenvolvido, mas mais uma vez, foram 200 páginas, nós tínhamos que avançar com a história. Mas de facto, o Ren acho que foi a personagem que para mim mais me tocou. Ele era engraçado, não sei, eu gostei dele e também gostei que ele, quando viu que o amigo dele gostava da Júlia, tentou não se aproximar dela, mas depois, afinal de contas, o destino juntou-os, o que até foi engraçado. No entanto, gostava que tivesse havido um bocadinho mais de informação quanto ao que aconteceu depois com o Ren e com a Júlia. Nós temos uma pequena descrição do que aconteceu a seguir, mas gostava de que tivesse havido um capítulo só sobre eles no futuro. Agora voltando à parte em que nós descobrimos que o Baltar é pai do Dodson, eu confesso que eu não estava nada à espera dessa parte, e então quando eu li isso, eu fiquei... minha mente explodiu um bocadinho, confesso. Eu não estava nada à espera e sinceramente fiquei um bocado confusa também. Eu gostava tanto que tivesse havido um capítulo ou mais informações sobre a relação do Baltar com a mãe do Dodson. Como é que aquilo aconteceu, o que é que se passou ali, porque nós temos o nascimento do Dodson no início do livro, mas não temos em si grande informação sobre o pai dele, só depois no final é que descobrimos que o Baltar é pai dele, mas como é que aconteceu? Como é que a mãe do Dodson conheceu o Baltar? Como é que foi o relacionamento deles? Provavelmente não deve ter sido nada de bom, mas eu gostava que tivesse havido essa parte no livro, porque de facto tenho um bocado de curiosidade para saber o que é que aconteceu com o Baltar e a mãe do Dodson. Eu acho que a parte que de facto mais me desiludiu neste livro foi o final. Eu tive alguns problemas com o final. Primeiro, eu achei que aconteceu demasiado rápido. A viagem do Dodson foi decorrendo um percurso que eu achei natural, mas depois quando ele chegou ao castelo do Baltar, aquilo aconteceu demasiado rápido e, para além disso, eu achei um pouco... não muito realista, sinceramente, porque o Dodson é uma personagem que no início do livro não sabe sequer que tem poderes, que ele consegue controlar o fogo, consegue fazer coisas, e a meio do livro ele descobre isso e durante a viagem ele vai praticando. No entanto, ele não tem qualquer tipo de aprendizagem sobre como controlar o seu poder ou sobre como manuseá-lo. E acreditar que ele conseguiu matar alguém que toda a gente já tentou matar e que ninguém conseguiu assim do nada, sem qualquer tipo de alguém a ajudá-lo a controlar o poder dele, a manuseá-lo, eu achei um bocadinho... foi pouco realista na minha cabeça. Para ser mais credível, eu sinto que o Dodson devia ter tido um apoio extra sobre como manusear o seu poder e sobre como de facto ele poderia matar o Baltar, para depois essa parte sonar mais realista. Eu nem vou falar do facto de ele ter morrido no final, porque eu não gostei nada disso. Porque tipo, que não? O Dodson é a personagem que eu venho acompanhando durante estas 200 páginas. Eu não quero que ele morra. E eu fiquei tão triste quando ele morreu. Eu não acreditei nisso. Eu pensei, ok, ele vai morrer, o Baltar, mas o Dodson vai ficar feliz e contente. E não, ele morre, ele sacrifica-se. E foi tão triste. Embora eu perceba o porquê, eu fiquei tão triste. Mas para concluir, eu acho que aquilo que para mim me fez mais falta foi mais informações sobre a história, sobre algumas personagens que nós temos grande informação. Por exemplo, no final nós temos aquele capítulo em que estão basicamente a recontar a história do Dodson e o que aconteceu. E nós temos algumas partes sobre o que aconteceu depois dele morrer, mas eu gostava que tivesse havido capítulos sobre isso, em que se passassem de facto depois do Dodson morrer. Eu não sei o que é que aconteceu às mães dele, como é que elas receberam a notícia da morte do filho, ou do neto também. Depois os amigos dele também, o que é que aconteceu a seguir. Nós sabemos o que aconteceu mais ou menos com o Ren e com a Júlia, mas e os outros? Como é que ficaram os canimatas? Como é que ficou o mundo em si? Não se sabe muita coisa. Eu gostava que tivesse havido uns capítulos extra sobre isso mesmo. E pronto, pessoal, é isto. Eu realmente gostei deste livro. Houve algumas coisas que podiam ter sido melhores, mas eu estou bastante animada para ver o percurso do autor e para ver o que é que ele vai publicar a seguir e se estará melhor do que este livro. Eu espero que sim. Digam nos comentários o que é que vocês acharam deste livro, se leram ou se vão participar no passatempo. Eu espero que sim. Vamos apoiar autores nacionais e para além disso vocês podem ganhar um livro. O que é que há de mal nisso? E pronto, vemos no próximo vídeo e adeus!